Um dos dois tem de morrer. Ao nosso dever e lealdade. Dor, a minha dor, não há uma dor no mundo que não seja minha. Chocolate! O cara só tem liberdade, o ser humano só tem liberdade quando ele tem autoexpressão. Enquanto ele não tiver autoexpressão, ele é prisioneiro, ele não é livre. A autoexpressão é que dá identidade à pessoa. A autoexpressão é fundamental. Por que as pessoas são subalternas na vida? Porque elas estão no cativeiro, porque elas não têm autoexpressão. Então, a luta do CPT é para que as pessoas tenham autoexpressão. As pessoas vivem aprisionadas sem autoexpressão. Você só se torna livre quando você tiver uma autoexpressão, seja em literatura, escrevendo, seja qualquer coisa, seja até um homem de negócios, bicho. Mas tenha autoexpressão. Enquanto você não tiver autoexpressão, você não é nada. Você não existe, você é um repolho. Você e o repolho estão no mesmo nível, equalizados, né? Assim, bem equalizados. Equalizam um com o outro, é bonitinho, igual. A autoexpressão é fundamental à liberdade do homem. O homem só se torna criativo, isto é a base da vida, né? É através daquilo que ele elabora, aquilo que ele cria. E você só pode elaborar alguma coisa se tiver uma autoexpressão. As pessoas que ainda estão prisioneiras, viu, Brenda? Prisioneiras aqui, estão condenadas, bicho. Tem que fugir disso, tem que sair disso. Porque sempre você vai se sentir, vai fazer uma cena, imita a minha cena, imita outra cena, não tem liberdade. Porque a hora que você tiver autoexpressão, você vai criar por você aquilo que você acha, e não imitar. A maioria dos brasileiros estão sempre atrás, correndo atrás, né? Imitando coisa, porque não tem autoexpressão. Então, vamos dar liberdade para o povo, através de cada um ter a sua autoexpressão. Mas para ter autoexpressão tem que ter consciência de si. E para ter consciência ele passa... Primeiro, para você ter consciência, você precisa ser um belo indivíduo. E de belo indivíduo, galgar para um bom cidadão. E aí sim. E com autoexpressão você começa a ser um bom cidadão. Entre Perguinte e Macunaíma, Antunes deixou um pouco de lado a sua pesquisa estética porque era inviável continuar fazendo pesquisas no teatro numa situação de um sufoco total imposto pela ditadura e também pelo patrulhamento ideológico que se fazia. Mas ele fez um teatro que eu diria de resistência, porque ele procurou, então, em toda a produção que fez nesse período, procurou forçar que o ator mantivesse as suas conquistas, preservasse a arte do ator. E também buscava fazer alguma coisa que levasse à sociedade alguma mensagem compatível com aquele tempo e tudo mais. Depois de Perguinte, ele continua o discurso sobre a alienação do homem brasileiro e dessa vez sobre dois textos do Oduvaldo Viana Filho, Vianinha. Corpo a Corpo, que era especificamente sobre alienação,
e em família, onde já se tratava da questão de responsabilidade social. Eu adorava o Veni. Você sabe que o ideal dele era... Ele veio diversas vezes a São Paulo, queria que eu fizesse a qualquer preço o Rasga Coração. E ele leu o primeiro ato, depois ele leu o segundo ato, eu falei, muito ruim o segundo ato, claro. Então ele voltou para o Rio de Janeiro, chateado, né, porque eu não gostei do segundo ato. Ele para reescrever. Aí ele estava reescrevendo, quando estava quase no fim, ele ficou doente. Aí eu perdi o contato com ele, e aí se foi. O Veninha tinha um encantamento muito grande como pessoa, sabe? Me encantava a pessoa, a generosidade do Veninha, sabe? Me encantava porque ele não patrulhava, sabe? Isso foi legal, ele não patrulhava. O Guarnieri é outro cara que nunca patrulhou, é legal. Enquanto os outros, os patrulheiros, que eu não vou dizer o nome não, mas tinha cada um, mas de uma imbecilidade. Eu não entendia, não entendia o que era contradição. Tinha o catecismo e tinha que seguir a catecismo de uma maneira imbecil, sabe, de uma maneira cega, era uma religião. Isso era alienação para mim. Isso é alienação para mim, sabe? Sabe? Eu sofri muito com isso, viu? Você não sabe quanto eu sofri. Nesse tempo duro, fazendo um teatro de resistência, o Antunes tem o seu segundo encontro com Nelson Rodrigues. E fez uma bela montagem realista de Bonitinha Mais Ordinária. O Nelson Rodrigues me puxa também por esses lados, por essas contradições que tem nas suas obras, né? Um lado e o outro lado, e o poeta que ele é um grande poeta. Ele tem visões sempre. Eu gosto do Nelson visionário. Ele me encanta. Tanto é que foi através desse caminho que eu pude chegar um dia, né, a desencadear através desses espetáculos, que eu pude entrar em Jung, eu pude entrar, né, através do Michel Eliade, entrar em Jung, entendeu? E poder tirar essa pérola, né, lá de baixo, né, e mostrar que o Nelson Rodrigues não era um pornógrafo, ele não era um reacionário, sabe? Ele podia ter atitudes reacionárias, babacas, idiotas, né? Na verdade, mas a obra dele é revolucionária sempre. Ele é um grande poeta, ele paira, né? Esqueçamos o homem, fiquemos na obra, né? Fiquemos na obra. Mas o homem conta porque ele sofreu muitas coisas. Se ele não tivesse sofrido aquilo, não poderia chegar no fundo do poço dele. Porque a gente só chega no inconsciente e nos arquétipos quando a gente dava muita porrada. Se você não levar porrada e se sempre for mimado, você vai ser um artista burguês superficial. Quem apanha é um parto, né? A criação artística é um parto. Tem que apanhar muito na cara, chorar muito para poder tchacta. Se o cara é conveniente, agradável, não vai sair do lugar, né? Eu sempre fui muito inconveniente, inoportuno, chato, curioso, cutucava. Às vezes até procuro me cutucar de propósito para ver o que vai dar, o samba que vai dar. Eu me judio, às vezes eu faço ciladas para mim, eu me armo ciladas mentais para ver como é que eu vou sair dessa, porque é ali que está o mapa da mina, viu? Tem sempre obstáculos, as coisas boas estão sempre atrás dos grandes obstáculos. Tem sempre feras, dragões terríveis, tomando conta do tesouro. Você tem que enfrentá-los. É um processo de individuação, não somente um processo de individuação como ser humano, mas um processo também de criação artística. A arte não é vegetal, ela é mineral, tem que ser cavada a fundo. Apesar disso, as suas pesquisas de linguagem continuavam, mas em outros meios. Então ele vai se voltar ao cinema e vai fazer o seu primeiro filme longa-metragem, até agora o único longa-metragem que fez, que foi Compasso de Espera, e dedicou muito do seu tempo, do seu esforço, numa pesquisa estética de vídeo, fazendo os teleteatros na TV Cultura, Canal 2.
negro é qualquer ser humano que se vive naquelas circunstâncias e meio classe média que quer subir, ao mesmo tempo tem as contingências, isto, e tem que seguir esse caminho, segue aquele, e o cara, ele procura uma branca. Outro dia a gente passou o filme, né? Passou esse filme na Cinemateca. E o legal é que os negros desse país estão reconhecendo no filme Compasso de Espera o filme mais importante que se fez sobre o negro no país. Que não tem folclore. As contradições, né, daquela personagem. São lindas aquelas contradições. Eu quis lidar com aquelas contradições todinhas. Talvez eu sofresse aquelas contradições. Talvez eu fosse, é isso que eu falei no Rio de Janeiro, que eu falo, talvez eu fosse o negro naquele momento. Talvez eu fosse o enjeitado. Né? Como artista naquele momento. E com o patrulhamento. Então eu entendi aquele problema. Eu quis fazer isso, não sei porquê, mas alguma coisa havia com aquele momento político que eu estava vivendo. E colocar o dedo numa ferida, numa chaga terrível. Um dia eu peguei lá 500 negros na minha frente, bicho, que queriam me matar. E, no entanto, esta plateia eu ganhei o melhor diretor do ano de cinema com aquele filme. Né? O prêmio da Air France, que era o mais importante da época de cinema. Concorrendo com gente de peso do cinema. Eu ganhei melhor diretor. Então, foi muito gratificante nesse sentido. Mas eu fui fundo da minha alma. Eu fui fundo. Eu não estava simplesmente fazendo o filme pegando o negro como um boneco. Era um ser humano com as suas contradições. Obrigado pela carona. Se quiser, vem te apanhar mais tarde. Não. Preciso resolver uma porção de coisas aí. Talvez demore. E sobre o que estávamos falando, apenas quero dizer 2 palavras. Tenho medo. De mim, de você e de toda a situação. Não sei se por ser negra e você branca, se pela sua posição, ou por ser mais velha do que eu. Não sei, só tenho certeza do meu medo. Gosto de você como homem, como filho ou como gigolô. Juro que nem sei se gosto. Talvez esteja agindo, santo Deus, como um canalha miserável que sem outra saída surrupia a carteira do amigo moribundo. E o bichinho aqui dentro está tão baratinado que me confunde todo. Será que algum dia senti amor de verdade? Não sei mais nada mesmo. Boa noite. Eu estava querendo enfocar, né, naquele momento, essas contradições. A alma humana, como é que é? Não é uma coisa mecânica, assim, exato, racional só. E eu queria fazer uma radiografia dessas contradições do homem naquele momento. E num momento terrível, difícil. No momento que eu queria, em determinado momento, eu quis fazer Nelson Rodrigues, em determinado momento. Não me deixaram fazer Nelson Rodrigues, porque eu estava endossando, entendeu? O outro lado, a direita. Era incrível. Era incrível. Quando mesmo o Nelson Rodrigues também tem essas contradições, ele fica lá com aquele negócio do filho dele, aquele que foi horrível, né? Ele era exemplar, ele não podia ficar do lado, nunca falar bem dos milicos, né? Isso foi horrível dele. Mas a obra dele é absolutamente revolucionária. Essa é a contradição dele. Então, Nelson Rodrigues, o reacionário, ao mesmo tempo o revolucionário, o negro, porque todos nós, num determinado momento, você não podia ser livre, solto por você de fazer as coisas. Você tinha que seguir também outras regras. Ou era assim ou era assado. E eu acho que as coisas não são assim. E a liberdade que você tem? E opções que você tem? Claro, eu sempre fui pela liberdade. Eu sempre fui por tudo que se fala sobre a consciência de se tornar um cidadão. O que é um cidadão? É ter consciência. Não é ter consciência, porque a liberdade é uma coisa que você só tem a liberdade com consciência. Agora você fala, você é livre, você não tem consciência, não é liberdade. Isso é permissividade, é libertinagem. Então, para você ser um homem livre, você falar em nome da liberdade, você tem que ter cultura, porque você não tem consciência se você não tiver cultura. Lógico, é aquela coisa do fenomenológico do Kant, né? Você precisa saber de certas coisas para você saber filtrar essa realidade. Você saber filtrar e ver. Nunca você vai saber o em si, né? Você nunca vai saber como ele é exatamente. Você vai tateando, mas nunca você vai conseguir chegar no absoluto em si do outro. Não pode. Não é verdade? Então, esta análise do homem que eu gostaria de fazer, do homem, o negro, ali no caso, é qualquer um que é discriminado. Qualquer um que é discriminado.
E qualquer um que é covarde ao mesmo tempo que quer ser heróico. E que sofre pressões de todo lado. É esse momento, esse caldeirão de pressões que eu quis mostrar. E de tendências humanas eu quis mostrar no Compasso de Espera. É um filme que tem que ser revisitado, eu acho. Calma, você vai ver, nós vamos embora. Mas, pelo amor de Deus, tenha calma. Hoje mesmo, pegamos nossas coisas e vamos embora para São Paulo, hoje mesmo. Nunca mais quero te ver, nunca mais quero saber de gente branca na minha vida, nunca mais. Nada, meu. Nado! Alguma novidade? Soube de mais alguma coisa? Não digo nada. E o Geraldino ainda não voltou da estação? Não, ainda não voltou da estação. E ela, a Maria das Dores, ela vai mesmo às 7 horas? Vai, às 7 horas hoje. É daqui a pouco. Então eu volto depois. Volto. Em pé. Quando eu fui fazer na cultura, era outro momento. Aí eu quis ir para os brasileiros, quase tudo brasileiro, sempre brasileiro. E eu queria reencontrar, né, outra vez, me vincular novamente à beira da salvação, devagar. A coisa, eu sabia que em determinado momento eu precisava ir para o Brasil. O Brasil é que me interessava. Tudo que eu estava estudando e aprendendo e sabendo era para fazer o Brasil. Mas não se vê e não se ouve nada. Nada, tá tudo fechado. Até parece que estão velando o defunto. Naquele momento foi os brasileiros. Aí então eu fiz de tudo, né? Vianinha, Jorge Andrade, fiz todos os autores, né? Adaptação de para televisão. Então, era uma turma que fazia esse teleteatro mensal. Era um por semana, né? Eu fazia uma por mês. E nós fazíamos um repertório, mas era meio amador. Que a gente podia, a gente mandava e desmandava. A gente mudava os horários, ficava a noite toda gravando, e emendava a noite com o dia e ia em frente. Era amador. Da vítima brincando. Que exagero, meu amor. Você sabe que eu acredito em você. Continua contando pra mim. Não, você não quer saber de conversar muito que vem aqui. Precisando mesmo deixar de ser louca. Louca? É, uma mistura de boba com boba. Mais que boba, louca. Depois, quando deixou de ser amadora, não me interessou mais. A televisão é muito chata, né? Levada assim, ao pé da letra, né? Com programa, horário, tudo isso. Essa coisa comercial. Ali não era comercial. Então, valeu a pena, foi saboroso. Foi muito legal. Todos nós gostávamos de fazer aquilo, né? E foi ótimo. Já era uma maneira de me vincular outra vez. Eu tenho que mostrar o Brasil, eu tenho que fazer o Brasil, né? Então, esse foi um momento importante desses teleteatros e eles foram feitos com muito amor. Eu queria saber se Madame Cleci está noiva? Noiva ela? Madame Cleci noiva?
Porque uma televisão é um veículo... Eu te digo, por exemplo, através da série bíblica que eu vejo, né, no mundo, que eu tenho tudo aqui no CPT gravado, eu aprendi a Bíblia. Então, e é interessante porque você vai encontrar os arquétipos lá, tudo lá. É de uma riqueza, inclusive do ponto de vista de manancial para dramaturgia. É incrível. Mas ninguém se interessa por isso. O que nós não poderíamos fazer com o Brasil, de coisas do Brasil, a sério, é que não tem paciência, nós não temos paciência, acho que manda fazer. Vai fazer este documentário e o cara tem uma semana para fazer, não pode. A gente ensaiava na TV Cultura, era ao vivo, na Tupi. Na Tupi, o espetáculo era, a gente ensaiava à tarde, segunda-feira à tarde, às 2 horas, a gente estava meio-dia no estúdio, carregando aquele geladeiro, carregava tudo, vinha a casa teatral com os móveis, colocava tudo lá, vinham os atores, e a gente começava a ensaiar. Bom, aqui falta uma carta, DNT, de noite tem. Tudo de noite tem. Ali falta uma cadeira, DNT, tudo era DNT. Entendeu? E é mais ou menos assim. É feito dessa maneira. Você tem que dar condições para a pessoa que está escrevendo, a pessoa que vai produzir, que vai fazer pesquisa, dá tempo para fazer direito. Então, o que eu critico na televisão não é que as pessoas que estão fazendo são irresponsáveis, porque eles vão ganhar o seu pão, mas elas gostariam de fazer coisa dele. Se eu mando alguém, né, numa televisão, meu chapa, você tem 6 meses para estudar Guimarães Rosa, fazer um levantamento de Guimarães Rosa e dar um roteiro de 1 hora de fazer um documentário sobre Guimarães Rosa, 6 meses. É uma coisa. Isso é cidadania, é respeito. Respeito ao pau. Eu chego para você, dentro de 10 dias temos que fazer isso aqui. Vai lá e pega. Então o cara pega qualquer orelha de livro, escreve qualquer porcaria e vai e faz esse negócio. Então o que não se pode fazer na televisão? O que não se pode fazer na televisão? Então por isso que eu falo, quando é meio amador dá certo. Na cultura, quando nós fomos teleteatro, era meio amadorismo, que a gente conseguia ainda dominar, né, a produção, né, os executivos, conseguia dominar. E conseguia fazer aquilo que a gente gostava de fazer, né? O Abujamra fez loucuras lá, o Ademar, todo mundo fez as suas loucurinhas lá. Mas davam algum tempo. Eu tinha 1 mês para preparar, pelo menos. Já tinha o programa, né, assim, a peça. Aí você fazia com liberdade. Não é no Brasil só, está no mundo inteiro assim. A própria BBC, que tinha uma equipe maravilhosa, ela precisou cortar muito dos seus quadros hoje em dia, porque o consumo está demais, bicho. A minha sugestão para a televisão é essa, bicho, mudar, tem que mudar o quadro. Mas tem que vir de cima o respeito ao próximo, respeito à comunidade, fazer realmente um trabalho que tenha serventia social. Em 1977, sentindo já a aproximação de uma abertura política, o Antunes começa a articular meios e modos para construir um grande espetáculo, que viria a ser o Macunaíma, um espetáculo que ia mudar a história do teatro brasileiro, em um certo sentido. E, nesse período, no entanto, ele aceita realizar 2 novos trabalhos. Um belo Esperando Godot e um maravilhoso Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Meu nome é Eva Vilma, mas se você quiser pode me chamar de Vladimir. A essa altura o personagem e eu já estamos misturados. Eu estava vivendo um momento de síntese e virada da vida real completo. Pela primeira vez eu escolhi um texto, conscientemente, sozinha. Eu decidi produzi-lo. E a minha primeira atitude foi escolher uma parceira. Eu não podia ter escolhido melhor. Lilian Lemertz. E eu disse para Lilian, eu queria o Antunes. Ela disse, mas é isso mesmo, vamos lá. Quando? Vocês vão cessam de me atormentar com as suas histórias sobre o tempo. É insensato. Quando? Um dia, será que isso não lhe basta? Um dia como qualquer outro dia, um dia ele ficou mudo, um dia eu fiquei cego, um dia vamos ficar surdos, um dia nascemos, um dia morremos, o mesmo dia, o mesmo segundo. Será que isso não lhe basta? Em frente! Sempre admirei o trabalho dele, né?
Eu tenho a pretensão de achar que ele estava num princípio de uma grande mutação. Logo, e realmente, depois do Godot, veio o Virginia Woolf tumultuadíssimo e pronto. Ele estava fazendo justamente a Macunaíma. E ele vinha dirigir a gente, Tônia e eu, no Virginia Woolf. E você sente... Aí eu acho que foi um grande momento do Antunes, não por causa do sucesso da Macunaíma, mas justamente porque ele sentiu dividido entre o teatro que ele estava começando a fazer com o grupo do CPT e justamente com o teatro comercial, que na verdade era eu e Tônia que estavam fazendo Virginia Woolf. Então a gente sentia essa divisão dele nos ensaios, da coisa de ter que dar o tempo dele quando ele estava totalmente voltado, né, para outra coisa que lhe interessou muito mais e até hoje ele está lá. Mas ele fez uma leitura brilhante do Albi. Foi muito, muito, muito bonito. E o movimento é ilusão. Todo movimento é ilusão. Eu fico criando ilusões. É um criador de ilusões. É isso. Nós estamos aqui. É real isso? É real? Vocês não deixam de estar aqui. São concretamente aqui, mas é ilusão. Ele estava explodindo, ele precisava mudar o método de trabalho dele. Ele precisava pegar atores completamente, digamos assim, chucros, né? Sem nenhum vício. Ele queria formar atores completamente puros, né? Sem influências de nada. Mesmo quando eu fiz A Verdadeira Salvação, eram poucos atores. Era pessoal anônimo, né, que eu chamei, gente simples para fazer o espetáculo e treinar. E no Peguei também foi muito disso, uma mistureba desgraçada, né? Mas tinha que formar. Como depois, como no CPT, para fazer meu espetáculo, eu precisei formar, precisei fazer o curso do SESC, né, que o SESC, né, patrocina, e através aí, né, e você fazer... peneirar aí e encontrar as pessoas que vão fazer o espetáculo. Medeia, por exemplo, 70% dos atores que estão em Medeia, que estão lá, é gente nova, do curso de 1 ano atrás, do curso que fizeram no CPT. Entendeu? Não tem onde recorrer, eu tenho que recorrer nesse manancial que vem, de pessoas que vêm fazer teste e fazem o curso aqui no CPT. E no Peguei, e para fazer o coisa, foi uma loucura, era uma casa de loucos aquilo, era maluco. Né? Como nós fizemos o exercício, e o legal, que como nós estávamos vivendo uma época de repressão, foi legal que as pessoas, como a Isa, gente legal, botavam para fora tanta coisa legal para a criação, os laboratórios que a gente fazia, sabe, as cenas que cada um bolava, improvisava, tinha tanta criação, coisa que eu não estou encontrando hoje em dia, é muito mais difícil de encontrar. Por que aquele pessoal tinha... né? Tinha muito mais imaginação, eu sinto, do que agora. Por quê? Tinha mais instinto, tinha mais coisas. Por quê? Não é porque agora nós somos meio antisséticos com esse consumismo todo, não está mais... Aquele pessoal sabia, pelo menos, o instinto do que é a arte. Hoje em dia, não, as pessoas que vão fazer teatro hoje em dia não têm mais instinto do que é a arte, o significado interior da arte, espiritual da arte, da busca, né, do desconhecido da arte. E de querer fugir de uma situação, todo mundo que estava vivendo aquela, né, o estado
né, autoritário, né, que vivíamos. Hoje em dia está tudo muito aberto, tudo isso escancarado, e as pessoas não se organizam mais, como se organizavam na solidão. Havia muita solidão. E pegávamos o Teatro São Pedro lá, eles queriam dar para a música, a gente acampava lá, mas de vez em quando tinha um concerto, deixava, mas eles seguravam o teatro para a gente de São Pedro, porque a gente não queria perder o espaço, né? E eu ainda me alimentava porque eu trabalhava, eu vivia dos meus proventos mensais da TV Cultura, mas o pessoal não tinha o que comer. Então lá vinha a Amália trazendo coisas da chácara dela para o pessoal comer, o pessoal cozinhava lá no Teatro São Pedro. Isso foi uma espécie de ocupação mesmo, né? E para poder fazer o Macunaíma. Bom, mas a coisa que me deixava muito excitado não era o fato de eu estar trabalhando com Antunes Filho, porque eu te confesso que eu não tinha essa referência tanto, jovem e tal, era uma outra, sabe, é uma coisa da flor da juventude, a flor da juventude não te dá muito critério, a flor da juventude te torna um guerreiro, você se atira. O bonito daquele trabalho, daquelas pessoas que se envolveram ali, é que todos estavam na flor da juventude e tinham alguma coisa para fazer, não para dizer. A televisão não estava nesse troço, o consumo não estava dessa maneira que está hoje. E estávamos fechados politicamente. Então havia um certo retraimento das pessoas. Então, eu quando via aqueles laboratórios, e eles pegavam um capítulo qualquer do Macunaíma, dava para diversas pessoas fazerem, ficava de 3, 4 para bolar aquilo. Bolavam coisas extraordinárias. E hoje em dia, para mandar bolar um negócio, é difícil. Não vai. Não vai. Está tudo pasteurizado, parece. Né? Essa globalização, esse neoliberalismo. Eu não entendo mais nada, então as pessoas estão muito frágeis. Mas estão... Né? Acho que precisava entrar outra vez o processo da autoestima, quebrar com a autoestima, colocar, dar uma rasteira no ovo para começar tudo de novo. Então tinha um fogo no fundo do olho que era legal. Não se comia direito, não se dormia, os pessoal passavam mal, mas iam lá, trabalhavam que nem loucos. E o pessoal se contentava com isso. Que legal. Foi um momento heróico ali no São Pedro, viu, esse pessoal? Quando você fala de pau-brasil, fala de Macunaíma. A gente, em 77, o Antunes fez um teste. Tem um curso, aliás, através do SATED, Sindicato dos Artistas e Técnicos. E a partir desse curso, ele teve a ideia de tentar uma montagem de Macunaíma. Então, ele perguntou, diz, olha, quem de vocês está interessado em participar desse projeto? Não temos absolutamente nada. Nada, a não ser o libreto do Mário de Andrade e o Teatro São Pedro, que era onde o espaço que a gente tinha. Mas daí eram 40 e tantas pessoas, me ficaram umas 30, eu acho. Nunca nós recebemos um tostão de ajuda de nenhum poder público do Brasil. Minto. O Joey Cantor conseguiu 500 o que agora? Não sei. 500 cruzeiros na época, sei eu, uma verba que foi para a gente montar. Isso ele fez. Então o Joey Cantor, a saudosa Amália Zeitel, nos ajudaram muito nesse sentido. E a gente passou muita penúria, muita, porque não tinha nenhuma estrutura, né? Mas eu acho que isso foi fantástico, porque deu uma opção estética sui generis, porque é estética povera, né? É uma pobreza super sofisticada,
se tornou com o tempo, né? A gente não tinha nada, tinha que usar a imaginação. O que ia fazer? Não tinha recurso, usava a imaginação. E isso foi um dos fatores que chamou muita atenção nos países lá fora. O pessoalzinho era quente, o pessoalzinho era bom, foi muito... A gente fazia laboratório o dia inteiro, exercícios o dia inteiro a gente fazia, o dia inteiro. Aí descobriu uma cena, aí a gente pegava uma página de um livro e dava para 3 grupos de 3, 4 pessoas para bolarem aquilo. Então cada um bolava aquela mesma cena de 3, 4 maneiras diferentes. E aí depois chegou um dia, estava tudo assim, né? Desmantelado, milhões de cenas, e como fazer com essas centenas de cenas? Aí comecei a ordenar como espetáculo. Comecei a ordenar a cena, o que era bom daquilo, acertando, colocando outras coisas, acertando, e comecei a dar uma sintaxe à coisa, né? Uma ordenação, uma estrutura, uma disposição. E aí nós fomos fazendo o diálogo, também fui escrevendo o diálogo, tudo. Nós começamos a escrever o diálogo. Nós, atores e eu, começamos a escrever o fluxo do Macunaíma. Quando estava mais ou menos de 8 horas, né? Fizemos 8 horas de espetáculo, né? Mais ou menos, aí o Thériault veio e começou a reescrever aquilo. Foi muito intenso. Tinha uma coisa entre todos nós que eu não sei como é o Antunes, porque nós nunca paramos para pensar sobre isso juntos, eu e ele. Mas eu acho que nós nos mostramos muito. Nós, a equipe. Ele não conseguiria fazer Macunaíma sem aqueles atores. Sem aqueles atores, ele não seria competente para fazer. Como nós, sem aquele diretor, não seríamos competentes para fazer. Então precisa haver um modo de olhar a importância do todo, do indivíduo que fazia aquele coletivo. Como a presença do Naum Alves de Souza, como a presença do Murilo Alvarenga, a presença do Jacques Thériault para esse trabalho. Depois do espetáculo estreado e depois do espetáculo caminhando e evidentemente, como tudo na vida, como qualquer ser humano, como o próprio Macunaíma, crescendo e se autodestruindo, como nós fazemos com a nossa vida, a coisa ganha um outro valor e ganha uma outra forma. Porém, a essência daquilo, aquela coisa meio guerreira de uma geração, ela não conseguiu ser apagada ou destruída com o processo do fazer, do repetir, do adaptar, do tentar fazer o mais adaptável a situações de países ou de necessidades ou de festivais, etc. Aí a gente ia, fazia as provas, experimentava, procurava entender, e daí a gente trazia para dentro do processo em ebulição, né? Uma série de informações que iam sendo testadas no decorrer do tempo. Eu posso dizer para você que a primeira grande transformação que aconteceu, não na minha, mas na cabeça do Antunes, porque eu já sou índio, mas foi o universo indígena quando a gente montou o Macunaíma. Foi o grande estalo na cabeça dele. A temporalidade, a finitude,
a objetividade das coisas. Atenção, bicharada! Existia um exercício muito interessante que nós fazíamos, muito interessante, que era de a entrega de uma flor. Que até um determinado momento você entrava com um ritmo, havia uma porta fictícia que você entregava uma flor. Esse desenho deveria ser repetido e limpo, muito claro. Que hoje em dia acredito que ele queria com isso uma limpeza gestual melhor e tal, domínio de que fazer com os pés, com as mãos, onde colocá-las, etc. e tal. Acredito que era isso. Mas nós fazíamos muito. E essa coisa de procurar o tempo do índio, com que pé batia, onde estava essa cara talhada, onde estava, era procurar essa coisa do índio, esse exercício de índio que nós fazíamos que duravam 12 horas. Com uma fogueira, com uma coisa o dia a dia da tribo, o cotidiano da tribo, quem era o pajé, quem era o chefe, a criança que nascia, que era Macunaíma, como essa criança era adotada, como esse exercício nós repetíamos semanalmente, de todos os dias, sem dúvida nenhuma, fazíamos. Eu consegui materializar o que seria a quebra da autoestima. Na verdade, era a quebra, né, que você tem, né, da tua maneira de fazer teatro, né, de todo esse ranço de gestualidade e de postura e de maneira de estar no palco. Então, era fazer com que os corpos, né, se tornassem argila, massinha, e você poderia fazer o que você teria que fazer aquilo que você quisesse com o teu corpo, esculturas. Então tem que ser. Então as pessoas vêm, sabe, vêm somatizando o problema nas costas aqui, atitudes assim. Você ainda vê atores assim, falando com o peito aqui, tudo isso, né? E eu tentei destruir isso para tornar o cara dono realmente da sua massa e tentar fazer dessa massa que você tem 1000 outras coisas. Não é verdade? Na verdade, eu acho que a palavra autoestima que eu usei lá é isso. Era destruir todo esse condicionamento gestual e de atitude que nós temos. E depois eu vou fazer isso com a fala. Ionização positiva e ionização negativa. Pá. Você que sabe? Você que eu sei que sou bravo, que sou vai, que sou. Eu sou vai, minha crescente bici para venir que sou bravo. Mas depois que eu consegui o corpo, inclusive o corpo de Macunaíma foi elogiado em todo o mundo, né? No mundo inteiro foi elogiado o jugo corporal dos atores. E foi Macunaíma que começou essa desestrutura que se chamou depois desequilíbrio. Depois eu dei a bolha ainda para ampliar as possibilidades do desequilíbrio, para deixar o corpo solto mesmo, para você criar o que você quisesse. E não aqueles gestos habituais e que você está condicionado o tempo todo, né? Comer assim, não pode fazer isso, pode tudo. Então eu abri as possibilidades físicas dos atores para eles poderem dar aquele resultado de Macunaíma, soltura total, né? E dar aquela espontaneidade, né, popular que deveria ter o Macunaíma. Então você vê, tudo é espontâneo, né? É solto, é aberto, é arte popular no melhor sentido. Não tem o sabor aristocrático em nenhum momento Macunaíma, né? Não tinha sabor aristocrático de TBC, não tinha mais essa coisa. Então era solto mesmo, né? Então, isso foi legal como começo de um processo em Macunaíma. E depois aí eu vou aperfeiçoar o corpo, já elogiado em Macunaíma, e depois entrar na voz, que fiquei anos com a voz para tentar resolver o problema da voz. Mas antes de você fazer essa coisa que você está fazendo aqui, isso é besteira, joga tudo fora, bicho. É tudo, se eu vou macaquear, eu tenho que fingir, eu já conheço, eu estou fingindo, não, isso é loucura, isso é projeção. São esquinas que se dobram. Eu acho que quando eu entrei ali na Albuquerque Lins, no Teatro São Pedro, foi uma esquina da minha vida que eu dobrei. E ali eu fiquei um período. E quando eu saí daquela rua e entrei numa outra rua, aquilo teve um significado. E eu levo comigo isso. É determinante? Sim. É determinante um pouco mais que outras coisas, sim. Muito determinante? Sim, sim. Eu acho que foi um trabalho de duas mãos. Eu acho que isso significou muito para o Antunes,
na mesmíssima intensidade que significou para mim e para todos os colegas, que eu não posso esquecer de modo nenhum que estavam conosco. Éramos um grupo. Hoje em dia eu não sei por onde eles andam, mas muitos eu não sei por onde andam. Mas onde eles estiverem, esta nódoa não sai. E determinou, sim, muita coisa. Tem muita coisa que ecoa em mim até hoje. O sentido disso, eu volto a te dizer, eu não sei, eu só vou saber depois que me fecharem num caixão. Porque o sentido da vida só aparece no fim. Tem que continuar. Essa é a tragédia. Acho que se fala muito do sentido do Antunes Filho, do significado do Antunes Filho. O verdadeiro significado do Antunes aparecerá depois da passagem dele. Por enquanto ele está sendo, ele é capaz ainda de tudo, como todos nós. Mas diante do deserto, se percebe que o Antunes é um oásis. Porque o panorama do teatro é um deserto. Foi seu Cabral, foi seu Cabral. No dia 21 de abril, 2 meses depois do carnaval. Depois dele beijou Ceci beijou dele ao som do clarim. Salve Santo Antônio, padroeiro do nosso exército, que recebeu a patente em 1811 pelos serviços prestados ao Exército Nacional. Foi maravilhosa. As viagens foi uma coisa... A gente tinha um orgulho de levar Macunaíma, porque a gente estava levando uma parte do Brasil maravilhosa. A gente se sentia com aquele sentimento de brasileiro, de estar ali com uma voz maravilhosa sobre o Brasil. As pessoas a amavam. Era uma coisa de uma... Mas eles consideravam realmente Macunaíma como uma das melhores coisas que aconteceram. Hoje, por exemplo, eu fui agora, um tempo atrás, para Londres e tem um festival muito importante lá, o Lift, e a mulher colocou numa mesa enorme com pessoas de várias partes do mundo, falando, olha, a Lígia está aqui, eu estou emocionadíssima, porque há 20 anos atrás, o Lift comemora 20 anos, este festival só aconteceu por causa do Macunaíma, porque a gente abriu o festival e a gente foi com a cara dura, ninguém acreditava na gente, a gente não tinha dinheiro, não tinha suporte, mas a peça foi tão maravilhosa, o reconhecimento foi tão maravilhoso, o reconhecimento da gente de trazer Macunaíma, que eu devo a minha vida profissional ao Macunaíma, portanto ao Antunes. Eu precisei aprender a ser líder, né? Coitado. Coitado de mim, precisa de disciplina para tudo isso. Então você precisa disciplinar. Porque se ficasse do jeito que estava, como eles fizeram, seria uma coisa caótica. Então, é necessário uma pessoa guia. Qualquer espetáculo que se faça, precisa de uma pessoa guia para conduzir. Você mandar um pessoal fazer uma peça de teatro e não tiver uma pessoa que guia, né? Não dá certo. Fica a democracia burra, né? Não dá nada, dá o caos. Porque a democracia exige conhecimento, exige consciência, na verdade, exige muita disciplina. É duro o fardo da democracia, da liberdade. É duro o fardo da liberdade. E às vezes tem que assumir um papel, às vezes meio duro, drástico, em nome de alguma coisa. Então, para você colocar a democracia real, não a permissividade, não é isso. E nós estamos começando agora a mudar de mentalidade no Brasil. Porque a democracia, cada um faz o que quer, isso não é democracia, isso é libertinagem, o que você quiser. Não é? Então, não é arbitrário. Tem responsabilidade do teu ato. Tem uma responsabilidade social. E ainda nós estamos vivendo aquele tempo, bicho, cada um na sua. Olha, isso é antidemocrático, é antidemocracia, cada um na sua. Isso aí é
o anárquico burro, não é? Né? Nem um anarco inteligente, porque o anarco inteligente, quando você chega num estádio cultural bom, aí vamos fazer o anarco, vamos quebrar com essa mata todinha, né? Vamos quebrar as regras do jogo. Agora, você ser, vamos fazer isso, vamos fazer na parede, sabe? Não é legal. Então, precisava. Então, eu não acredito que nenhum grupo possa ir adiante se não tiver uma liderança. Vai, público! No dia 21 de abril, 2006, vai! Depois ele deixou Quando eu faço um espetáculo, eu pego assim, né, o todo, vamos supor, o todo, né, é uma circunferência de 360 graus. Tem 1, 2, 3, 4, assim vai a 360. Eu quando escolho uma maneira de expressão para aquele espetáculo, não é? Eu quando escolho uma maneira, eu fico tão triste porque eu perco 359 outras possibilidades de fazer o espetáculo.